Vamos lá, pessoal. A aula de hoje é sobre proporção. Bom, proporção é igualdade entre duas razões ou igualdade entre duas divisões. Como, por exemplo, aqui, ó, eu já até saí escrevendo logo tudo para poder facilitar. Ó. Eu tenho essa razão aqui, A sobre B, tenho uma outra razão aqui, que é o C sobre D, e A, B, C e D, se essas duas razões forem iguais, essa é a condição, né? É por causa da definição, igualdade entre duas razões. Se essas duas igualdades forem iguais, esses quatro termos, A, B, C e D, são os termos da proporção. Nessa direção aqui, ó, A e D, são os extremos. Na outra direção, B e C, são os meios. AD, extremos. B e C, meios. Tem uma propriedade fundamental das proporções que diz que em toda proporção o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, se eu pegar o A e multiplicar por D, fica A vezes D. Isso vai ser igual a B vezes C. O produto dos extremos, AD, é sempre igual ao produto dos meios, BC. Mas as proporções não ficam só nisso, ela tem mais alguns detalhes. Por exemplo, uma proporção que tem os meios ou os extremos iguais. Aqui no caso, os meios, né? Ela é chamada de proporção contínua. Aqui os meios são iguais, mas podiam ser os extremos. Ou os meios ou os extremos são iguais. De qualquer maneira, também vale a propriedade fundamental. A vezes C vai ser igual a B vezes B. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Vamos ver se tem mais alguma propriedade. A quarta proporcional. A quarta proporcional é quando você tem três termos de uma proporção. Aqui ele está colocado no último termo, digamos assim. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Mas, necessariamente, a variável não tem que aparecer nesse lugar. Ela pode aparecer em qualquer uma das quatro posições. Quando você determina o termo desconhecido de uma proporção, você está achando a quarta proporcional. Existe ainda um outro caso que é chamado de média proporcional ou até média geométrica. A média proporcional ou geométrica é quando você determina o valor dos termos iguais de uma proporção contínua. Opa, peraí, calma. Então, média proporcional tem condição de existência. Você tem que estar com uma proporção contínua, tá? E aí, como você está com uma proporção contínua, vai se encaixar isso aqui, ó. Esse termo que se repete é a média proporcional dos outros dois, ou seja, raiz quadrada de A vezes B, aqui especificamente nesse caso. Se fosse o contrário, tá? Seria esse aqui igual média proporcional ou geométrica desses dois. Bom, agora a gente tem que começar a fazer exercício para ver se chega a concluir melhor algumas coisas, fica tudo mais esclarecido. E aqui eu já entrei com esse exercício aqui, ó, sabendo que os números 6, 24, 5 e x formam nessa ordem uma proporção. Determine o valor de x. Então ele deu a ordem. Aqui a questão está fixada, não é simplesmente aleatório. Você escolhe quem vai colocar o que aonde. O primeiro é 6, o segundo é 24, o terceiro é 5 e o 5 é x. Então vai aparecer como aqui, ó, na quarta proporcional. No lugar do A vai entrar o 6, no lugar do B vai entrar o 24, no lugar do C vai entrar o 5 e o x vai entrar eventualmente no lugar dele mesmo. Vamos tentar ver isso como é que fica. Como sempre, tentando padronizar, escrevi a solução para ficar bacana e já armei a proporção.
6 está para 24, assim como 5 está para x. Vamos aplicar a propriedade fundamental das proporções. Em toda proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, 6 vezes x é igual a 5, 24. Só que 6 vezes x, eu já coloquei 6x para a gente não ficar perdendo tempo. Acho que em algum exercício lá na frente eu coloquei o sinal de vezes. Mas aqui eu não coloquei não, entendeu? Deixei do jeito que está. Vamos dar sequência. Vou repetir o 6x, né? Porque não, já multipliquei o 5 vezes 24, que deu 120, e o 6, que estava multiplicando no primeiro membro, passou para o segundo dividindo. Galera, não vamos esquecer que o traço de fração significa divisão. Isso aqui é 120 dividido por 6. Mas 120 dividido por 6 eu sei quanto dá. Ó. 120 dividido por 6 vai dar 20, porque 6 vezes 2, 12. E aí nós resolvemos essa questão aqui. O valor de x é 20. Bom, vamos dar sequência. No exercício 2 é para achar a quarta proporcional. Eu acho que eu escrevi... é a determinação do termo desconhecido de uma proporção. Tudo que você for fazendo, você vai voltando lá na parte teórica que está escrito lá o que você tem que fazer. Eu escrevi tudinho. Como você deve proceder para resolver os exercícios. O primeiro é 2, 3 e 4. Então, primeiro, segundo, terceiro. Falta o quarto. Bom, para fazer isso, processo padrão, solução. Já armei aqui a proporção. Ó. 2 está para 3, primeiro e segundo, assim como 4 está para x. Eu estou achando quarta proporcional. Vamos avançar com isso. Multipliquei cruzado, né? É uma proporção, produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Aqui eu coloquei 2 vezes x, mas não precisava. Eu podia ter colocado só 2x, que é a mesma coisa. E ficou assim, ó. 2x igual a 3 vezes 4, 12. O 2 que está multiplicando aqui no primeiro membro, está multiplicando x, vai passar para lá dividindo, vai ficar 12 dividido por 2, e 12 dividido por 2 dá 6. Já fechamos esse item A. Vamos ver um outro item dessa situação. O item B, primeiro, segundo, terceiro. Primeiro é 5, segundo é 8, terceiro é 15. Vamos armar a proporção. 5 está para 8, assim como 15 está para x. Multipliquei cruzado, porque o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, e ficou 5 vezes x igual a 8 vezes 15. 5 vezes x vai dar 5x, e 8 vezes 15 vai dar 120. O 5 vai passar para lá dividido, porque ele está multiplicando no primeiro. Não esquece que o número do lado de uma letra é porque ele está multiplicado pela letra. Se ele está multiplicando no primeiro, quando passar para o segundo, ele vai passar dividindo. Fica 120 dividido por 5. Mas 120 dividido por 5 é moleza, vai dar 24 e nós terminamos a letra B. Vamos abrir uma tela nova, porque essa aqui completou, não vai dar para a gente continuar aqui. Na nova tela aparece o exercício 3, que é para determinar a média proporcional. Mesmo sem ver os exercícios, se é média proporcional, você tem que estar trabalhando com uma proporção contínua. Tudo que aparecer aqui vai ter ou os meios ou os extremos iguais. Aqui, por exemplo, como na letra A, os meios são iguais, ó, x e x. De qualquer maneira, eu vou usar a regra para média proporcional. Fiz propriedade das proporções, eu não fiz nada do que isso. Ó. O produto dos meios, x vezes x, é igual ao produto dos extremos. A gente vem o tempo todo falando que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, mas isso pode ser invertido. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Agora, olha só, x vezes x vai dar x ao quadrado, e 2 vezes 72 dá 144. Vamos para frente. O que é expoente de um lado
Quando vai para o outro lado da igualdade, esse 2 aqui, ó, que é expoente, no primeiro membro, quando ele for para o segundo membro, ele vai virar raiz. Então o x ficou sendo a raiz quadrada de 144. Aí você se faz a pergunta, qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá final 4, né? Pode ser o 2 vezes 2, que é 4, pode ser o 8 vezes 8, que é 64, e o próximo vai ser o 12 vezes 12, que é 144. Então a gente dá sequência, a raiz de 144 vai ser 12, matamos essa letra A aqui, está pronta, x igual a 12. Tá? Achamos a média proporcional. Vamos fazer mais uma letra. No primeiro, quem eram iguais eram os meios. Agora, os iguais são os extremos. Tá? Bom, solução padrão. Vou ver se eu faço direto ou se, como eu fiz aqui na hora da montagem do slide, eu resolvi só fazer passo a passo. Fiz passo a passo. X vezes x, produto dos extremos, é igual ao produto dos meios. X vezes x vai dar x ao quadrado e 16 vezes 4 dá 64. Mais uma vez, o que é expoente de um lado, quando vai para o outro lado, vira radical, o x vai valer a raiz quadrada de 64. A raiz quadrada de 64, 64. É só perguntar qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 64. É 8 vezes 8, né? Então, x vai valer 8. Matamos também o item B. Vamos em frente. Opa, agora vou começar os probleminhas. Vamos ver se problemas de proporção são problemas fáceis ou se são problemas difíceis. Eventualmente aqui deve aparecer algum ou outro problema de razão, porque eu quis preparar vocês para fazer as questões da apostila. E comecei mesmo com base em exercícios que surgem lá na apostila. O antecedente de uma razão é 6. Determine o seu consequente sabendo que ele forma uma proporção com a razão 42 para 49. Um detalhe. Em todos os exercícios que nós fizemos, nós usamos o traço de fração para simbolizar a razão. Numerador antecedente, denominador consequente. Agora eu estou mostrando uma outra forma de se ver razão. Esse símbolo aqui, ó, de divisão também é a razão. 42 dividido por 49. Tá? Mas 42 está para 49. Vamos fazer a solução disso e ver como é que eu criei isso quando estava fazendo. Opa, eu fiz, baseado na questão, o antecedente de uma razão é 6. Tá o cara aqui, ó, 6, tá vendo? Determine o seu consequente. Como eu não sei o consequente, eu chamei o consequente de x, sabendo que ele forma uma proporção com a razão 42 para 49. Está aqui 42 para 49. Ele deu o antecedente, quer saber o consequente, mas disse que isso era igual à razão 42 sobre 49, né? A gente vai aplicar o produto dos extremos ou o produto dos meios. Às vezes a galera, eu gosto de brincar com o pessoal e falar que nesse caso de proporção, lembra de Jesus e multiplica em cruz? Fiz isso, ó, x vezes 42 vai dar 42x, do outro lado eu só indiquei 6 vezes 49. Bom, 6 vezes 49 deu 294. E o 42 que estava multiplicando x passou dividindo. Agora eu vou executar essa divisão aqui, ó. 294 dividido por 42. E o resultado vai ser 7, né? 7 vezes 42 dá 294. O problema 1, problema 4, letra A, nós já fizemos. Vou dividir a tela para ganhar espaço do quadro e coloquei a letra B aqui. Eu estou sendo bem rápido, não dá para ser mais lento, por se tratar de um vídeo. Se eu ficar sendo lento demais, vai ocupar muito tempo e depois não dá nem para gravar lá. Bom, vamos para a solução.
Aqui diz o seguinte: o consequente de uma razão é 40. Ele me deu o consequente, tá? Disse que o consequente era 40. Descubra seu antecedente, está faltando o antecedente. Sabendo que ele forma uma proporção com 24 para 60. Opa! Então a igualdade entre duas razões. Ele não me deu o antecedente, eu chamei de x, mas me deu o consequente, porque ele diz que o consequente é 40, quer saber o antecedente, eu chamei de x, e disse que isso era igual à razão 24 para 60. Está aqui a proporção, ó. X está para 40, assim como 24 está para 60. Multipliquei cruzado, 60x igual 40 vezes 24. Vou dar seguimento multiplicando 40 por 24 e passando 60 para lá, dividindo. O espaço é pouco, vou aproveitar aqui do lado. Ó. Ficou 40 vezes 24, deu 960. E como eu disse, o 60 que estava multiplicando no primeiro passou para o segundo dividindo. E eu vou dividir 960 por 6. Né? 960 dividido por 6 vai dar 16. E a letra B já foi, galera. Bem fácil, parece que é difícil, mas não é. Vamos para a letra C. Você possui uma foto com as seguintes dimensões. A largura da foto é 18, o comprimento é 24. Então ele me deu a largura e o comprimento da foto. Essa foto foi obtida por uma ampliação de uma outra cuja largura é 3. Esse é o problema de escala. Escala, se a gente fosse mesmo falar sobre escala, eu optei por não falar para não criar maiores dificuldades para vocês. Normalmente a gente usa tamanho real sobre tamanho desejado para escrever a razão. O tamanho real da figura está para o tamanho desejado e por aí vai. Mas aqui eu posso simplesmente seguir a ordem do texto. Vê só, eu posso criar uma razão onde o antecedente é a largura e o consequente é o comprimento. Mas o que o problema diz? Que a largura é 18 e o comprimento é 24. Então, largura está para comprimento, assim como 18 está para 24. Já criei alguma coisa, já não estou mais no zero. De qualquer sorte, mesmo sem escrever nada, eu estou com uma igualdade entre duas razões. Isso é uma proporção onde vai acontecer o seguinte: essa foto foi obtida por uma outra cuja largura é 3. Então eu vou substituir essa largura por 3 aqui, mas ainda vou ficar sem o comprimento, que é exatamente o que o problema pede. Ó. Ele pede para determinar o comprimento da foto original. E aqui então eu não vou saber quanto vale. Eu tenho a largura, que é 3, mas não tenho o comprimento. Foi lá. Largura 3 está para o comprimento, como eu não sei quanto ele vale, eu chamei de x. Isso é igual a 18 sobre 24. É uma proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Separei de novo para ganhar quadro. Multipliquei cruzado. X vezes 18 vai dar 18x. E do outro lado eu deixei 3 vezes 24, vai dar 72, mas eu deixei indicado também. O 18 que está multiplicando vai passar dividindo e o 3 vezes 24 vai dar 72, como eu falei. Ficou x igual a 72 dividido por 24. Olha o traço de fração aqui. Ó. Significa divisão. 72 dividido por 18 vai dar 4. E nós acabamos de matar a questão C. Acho que D é a última que nós vamos fazer, tá? Por causa do tamanho do vídeo. Em certa hora do dia, um de seus colegas cuja altura é 1,50 m, projeta em pé uma sombra de 50 centímetros. Vamos tentar entender o que está escrito aqui. Ó. Um de seus colegas que tem 1,5 m de altura, em pé, ou seja, o cara está em pé,
e ele em pé projeta uma sombra de 50 centímetros. Opa, já dá para a gente começar a pensar. O cara em pé projeta uma sombra de 50 centímetros. Ele em pé, esse 1,5 m é a altura dele, tá? E o 50, perdão, é a medida da sombra. Vem a pergunta: qual é na mesma hora o comprimento de uma vara fincada verticalmente no solo produz uma sombra de 20 centímetros? Então existe uma comparação entre o cara em pé e a sombra dele e o comprimento de uma vara que produz uma sombra de 20 centímetros. Vamos partir para a solução usando o que ele falou. Eu pensei o seguinte, ó, a altura é 1,5 m, 1,50 metros. Como todas as outras medidas estão em centímetros, 50 centímetros e 20 centímetros, eu optei por passar esse 1,5 m para centímetro. É só multiplicar por 100, né, para passar de metro para centímetro. 1,5 m são 150 centímetros. Então, ó, a altura do cara está para a sombra dele, assim como 150 está para 50. Não resolvi o problema, mas achei uma metodologia de raciocínio. Como eu falo sempre, se você consegue criar uma metodologia de raciocínio, você tem boas chances de resolver o problema. Agora eu vou começar a substituir o que eu tenho e ver também o que eu quero. Ele quer saber o comprimento da vara, ou seja, a altura da vara, porque a vara vai estar em pé, igual o cidadão aí do problema. Tá? A altura da vara está para a sombra da vara, e olha que a sombra da vara mede 20 centímetros. A altura da vara está para a sombra da vara, assim como a altura do cara, 150, está para a sombra dele, que é 20. Lembra de Jesus, multiplica em cruz e segue em frente. Opa, sumiu porque não pode sumir, tem que voltar. Tá aqui, ó, multipliquei cruzado, 50 vezes a altura é igual a 150 vezes 20. Não dá mais para escrever aqui não, vou ter que usar esse pedacinho aqui do canto para dar sequência no que eu estou fazendo. Abri um pedacinho de tela aqui para terminar só esse problema D aqui, ó. 50 que está multiplicando a altura vai passar para lá dividindo, já foi a ele aqui embaixo, ó. E por que 3.000? 3.000 é 150 vezes 20. 150 vezes 20, 3.000. E o 50 que está multiplicando a altura passou para lá dividindo, mais uma vez frisando, para poder você fixar, traço de fração significa divisão. Então a altura da vara vai ser 60. Olha, nós estamos trabalhando com centímetros. Ele pergunta o que? Qual é, na mesma hora, o comprimento da vara fincada verticalmente no solo. Ela fincada, eu chamei de altura, mas ele não pede altura. Ele pede o comprimento, é como se ela tivesse deitada. O comprimento dele vai ser equivalente à altura, vai ser 60 centímetros. É isso aí, galera, tá? Com isso, deve dar para vocês fazerem aquelas atividades da apostilinha de razões e proporções. Eu vou enviar aquilo tudo digitado para você ter como bater uma foto e me devolver. Eu tô, como algumas pessoas me escreveram ou me ligaram pelo WhatsApp, dizendo da dificuldade delas com relação a postar qualquer coisa na plataforma, eu estou liberando o e-mail funcional somente para os meus alunos, nem para professor eu liberei. Eu estou liberando para os alunos que, se eles encontrarem dificuldade, mas quiserem me devolver as atividades que eu estou passando, se não conseguir colocar na plataforma, que é o ideal, porque está tudo garantido lá, você tem como provar, é só pedir o acesso à plataforma que você enviou e lá, mas se o cara tiver dificuldades com isso, ele me manda por e-mail, deixa uma cópia do e-mail onde ele mandou guardada, para poder depois tirar proveito do que você está fazendo.
quem fizer essas atividades que são passadas sempre vai levar vantagem no final. Galera, valeu, obrigado. Não esqueça de deixar um like. Engraçado, esses dias foram deixar um like lá, escrever assim, like. Em vez de colocar o like no dedo do positivo, como a gente costuma dizer, que já está lá no YouTube, o cara escreveu like. Mas tudo bem, tá tudo certo. Deixa o like lá pro canal e se cuida. Fique em casa. Abraço.